No último vídeo, comentei sobre a relação que podemos fazer entre os fundos imobiliários e os títulos públicos de longo prazo, como as NTNBs, que são denominadas de Tesouro IPCA+, no Tesouro Direto. Hoje vou abordar como o investidor pode ter uma referência de preço para tomar sua decisão de compra. Um retorno mínimo exigido anual em dividendos que receberá ao comprar cotas de um fundo imobiliário. A pergunta é: qual é o retorno anual esperado que considero atrativo para trocar um investimento livre de risco por um fundo imobiliário? Isso é algo que qualquer investidor racional deveria fazer ao investir em renda variável. Como comentei, é apenas uma referência, pois com muitos indicadores que avaliamos, não podemos tomar uma decisão de compra de forma mecânica e isolada, somente no dividend yield. O mercado utiliza um título de longo prazo indexado ao IPCA para determinar a chamada taxa livre de risco. No caso, um título negociado no Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, 2024 ou 2035, por exemplo. Qual o dividend yield anual de um fundo imobiliário que renumere o risco que vou ter ao sair de uma aplicação livre de risco, ou seja, uma aplicação de renda fixa? Não faz sentido o investidor ter um retorno esperado menor em um ativo de renda variável do que um ativo de renda fixa que é, em teoria, um título público e também livre de risco de crédito. Historicamente, o dividend yield dos fundos imobiliários negociados costumam ter um comportamento similar ao juro real, acrescido de um prêmio de risco. As estimativas dos principais analistas de mercado é que a média histórica desse prêmio é de aproximadamente 3%, ou seja, você deve pegar o retorno anual do Tesouro IPCA+, 2024 ou 2035 e somar 3%. Perceba que esse spread ou prêmio não é um número definido ou previsto por um analista. Ele é fruto de inúmeros negócios realizados por milhares de investidores no mercado durante muitos anos. Com a queda significativa da taxa Selic e consequente queda nas taxas de longo prazo medidas pelos títulos Tesouro IPCA+, esse prêmio tem reduzido. Cálculos da área de pesquisa de um grande banco demonstram que no começo de 2011 até outubro de 2016, o prêmio, ou spread, entre o dividend yield do IFIX e a NTNB longa era de 3,1%, chegando a 3,7% no período de maior crise entre começo de 2013 e outubro de 2016. Já no período final de 2016 até hoje, dadas as melhorias das condições de mercado, como a queda da Selic de 14% para 5% e a reforma da Previdência, esse prêmio médio entre um fundo imobiliário que compõe o IFIX e o juro real pago por uma NTNB é de apenas 2,4%. Também podemos citar outros fatores que reduziram esse prêmio mínimo exigido dos fundos imobiliários. Primeiro fato: diminuição na percepção de risco em relação ao setor imobiliário. Segundo fato: expectativa de retomada da economia e consequente aumento nos valores de locação e diminuição dos índices de vacância e inadimplência, o que resultaria no aumento do dividend yield do setor em um futuro próximo, levando novamente ao aumento do spread entre as duas taxas. Claro, caso os juros reais de longo prazo permaneçam nesses patamares. Neste último caso, é o comportamento típico de ativos que são negociados em bolsa. O preço dos ativos de hoje, no caso, o preço das cotas dos fundos imobiliários, já antecipa o cenário futuro do mercado, que a gente chama também de expectativas do mercado. Em termos práticos, podemos buscar fundos com dividend yield projetado que fiquem mais próximos do prêmio médio histórico e analisar cada fundo imobiliário para compreender as possibilidades de manutenção dessa distribuição de dividendos e eventuais riscos para compor uma carteira diversificada e equilibrada. É importante ressaltar que determinados segmentos exigem mais prêmio e outros ficam abaixo da média. Fundos com boa localização do segmento de lajes corporativas e shopping centers pagam entre 5,2% a 5,6%. Já fundos mais arriscados por características diversas exigem um prêmio maior, entre 7% a 8% ao ano de dividendos. Exige prêmios maiores para fundos e segmentos mais arriscados. Por fim, gostaria de ressaltar que essa é uma regra geral, mas cada um pode determinar o seu prêmio mínimo. Caso você seja mais avesso ao risco, mais conservador, pode considerar, por exemplo, o prêmio de 3% a 3,5%.
Lembre-se que você pode obter ainda um retorno de ganho de capital pela valorização das cotas. Não deixe de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e deixar seu like se você gostou. Até mais!